Graças a Deus. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos, irmãos. Bem, no nosso último estudo, nós nos focalizamos aqui no argumento de Paulo, no capítulo 5, de que, a partir do verso 15, de que nós precisamos andar em sabedoria. Andar em sabedoria é o testemunho natural, esperado daqueles que foram salvos pela graça divina. Então, a salvação, ela é o princípio de uma nova vida, e essa vida ela é também caracterizada, além da unidade, da santidade, do amor, da luz, também da santidade. E aqui nós apresentamos dois argumentos de Paulo nos versos 15 ao verso 16, que nós devemos andar como sábios e também andar em harmonia. E esse argumento de Paulo de que nós devemos andar em harmonia vai se estender até o capítulo 6. Mas no nosso último estudo, verificamos aqui esta parte que poderíamos compreender como uma parte introdutória para aquilo que ele vai tratar mais adiante. Então, no verso 15, nós lemos ele dizendo: vede prudentemente como andais, ou vede de maneira precisa, exata, criteriosa, como que vocês estão andando. E esse advérbio que ele usa, prudência, está modificando o verbo ver. Vede prudentemente. Então, prudência está qualificando, está afetando a maneira pela qual nós precisamos enxergar a nossa vida, enxergar os nossos valores, enxergar as nossas decisões, as nossas condutas. E o que Paulo está tratando aqui, basicamente, é sobre o modo de viver. Então, nós precisamos olhar de maneira criteriosa a maneira como nós estamos andando, e esse critério ele é baseado no ensino que nós recebemos por parte da palavra de Deus. Então, nós olhamos para a palavra de Deus, nós examinamos a palavra de Deus em busca de conselhos, em busca de orientação, em busca de um direcionamento, a fim de que os nossos passos, as nossas decisões, as nossas condutas sejam conduzidas pela palavra de Deus. É nesse sentido que ele diz, inicialmente, vede prudentemente como andais. Os crentes, então, devem viver observando cuidadosamente o ensino que receberam, observando a referência moral de Cristo. Como Cristo andou, como ele procedeu. Então, é olhando para aquele que é o padrão moral de todos os cristãos. Muitos em nossa geração andam em pecado e ignoram o fim dos tempos, se recusando a arrepender, confiando e obedecendo no Evangelho. Só mudamos a nossa maneira de agir se confiarmos no ensino da palavra de Deus, no conselho da palavra de Deus. Como estamos vivendo no meio de uma geração que não confia na palavra de Deus, ora, obviamente, não anda em conformidade com a palavra de Deus e, nesse sentido, resiste-se a arrepender dos seus maus caminhos, persiste andar em conformidade com as suas paixões, algo que vimos aqui no início do capítulo 2. E assim, eles andam em conflito com a lei moral de Deus, provocando por parte do Senhor a ira, pelo modo como eles estão vivendo. Os crentes, entretanto, eles precisam andar de modo diferente, não desperdiçando o seu tempo com prazeres passageiros, assim como os incrédulos desperdiçam, mas usando o seu tempo, aproveitando o seu tempo, buscando aqueles valores, aqueles prazeres que são eternos. E isto é prudência, isto é sabedoria, não gastar. A vida é só uma e o tempo que está passando, ele não volta jamais. Então, nós só temos uma bala na agulha. Onde nós queremos atingir? Qual é o alvo que nós queremos alcançar? Nós temos que observar atentamente a maneira como nós estamos vivendo, para que o tempo da nossa vida não seja gasto em cima ou a favor ou em busca daquilo que é passageiro, e sim em busca daquilo que é eterno, em valores que jamais podem ser perdidos, em tesouros que jamais podem ser roubados ou corrompidos. Então, isto é, vendo prudentemente como estão conduzindo as suas vidas. Então, Paulo ensinou, resumindo, dos versos 17 ao verso 21, que a sabedoria, ela é instruída pela vontade de Deus, e esta é o fundamento para uma vida harmoniosa entre as relações de autoridade e também de governo. Isso que nós vimos em nosso último estudo, sobre como andar em sabedoria. Agora nós vamos avançar. Como andar em sabedoria? Ele faz uma introdução dos versos 15 ao verso 21, mas agora ele faz uma aplicação mais específica. Como andar em sabedoria
andando em harmonia entre esposas e maridos, mais adiante no capítulo 6, verso 1 ao verso 4, entre filhos e pais, e também entre servos e senhores, capítulo 6, verso 5 até o verso 9. Veja como ele está sendo bastante prático e específico, demonstrando como a vida do cristão deve ser caracterizada pela sabedoria, e uma das aplicações é andando em harmonia. O que Paulo está mostrando aqui para nós, nessas categorias sociais, família, esposas e maridos, filhos e pais, e também a vida comum na sociedade, na relação de funcionários, colaboradores e também patrões, mostrando a figura de governo, de autoridade e também daqueles que são governados, aqueles que estão sujeitos, tá? Então é isso que Paulo estará mostrando aqui, porque a gente sabe, grande parte dos nossos conflitos de relacionamento tem a ver com a figura de autoridade, né? A figura de autoridade. Então, Paulo está apelando para que andem em harmonia, basicamente nessas relações aqui, não sejam todas elas, mas ele mostra como essas relações como relações que são fundamentais. A primeira, casamento, relação com os filhos, depois com a sociedade em geral. Então nós vamos hoje nos limitar no nosso estudo sobre o conselho que ele dá como aplicação da consciência de que somos seguidores de Cristo Jesus, andando em harmonia na relação de esposas e maridos, capítulo 5, versos 22 até o verso 23. E aqui eu quero apresentar 3 argumentos que Paulo apresenta nessa passagem. Primeiro, sobre a esposa. Como que a esposa pode andar em harmonia com o seu marido? Sendo-lhe submissa. E essa submissão precisa ser uma submissão voluntariosa, de preferência voluntariosa, né? Até uma piada aí fora que diz que a mulher precisa ser submetida, ou precisa ser submissa para não ser submetida. Então, o conselho da palavra de Deus é a submissão voluntária, tá bom? Voluntária. Mas esta exortação, ela não se limita apenas à mulher, se limita também ao marido. Como que o marido pode viver em harmonia com a sua esposa? É abnegadamente se oferecendo por ela, é amando em caráter sacrificial. É isso que nós veremos nos versos 25 a 30, e aí ele termina mostrando qual é o fundamento e fazendo uma exortação final dos versos 31 até o verso 33. Então vamos olhar esse estudo nestas perspectivas que o próprio texto determina para nós. Primeiro, a esposa. A esposa, ela é exortada a ser uma submissa voluntária, uma submissão voluntária ao seu marido. Vamos ler a passagem, versos 22 até o verso 24. Diz assim, veja como o texto é claro. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, esta é a passagem que Paulo focaliza a exortação às mulheres. E há 3 razões pelas quais, no próprio texto, a esposa deve ser submissa ao seu próprio marido. A primeira razão que Paulo apresenta é que esta é a vontade de Deus. Veja como ele começa o verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Este é o conselho que Paulo traz, inspirado pelo Espírito Santo, às mulheres. Não deve haver nenhum equívoco, nenhum argumento conflitante ou dúvida persistente quanto a este assunto que Paulo está trazendo aqui. Nos nossos dias, tem crescido uma ideologia feminista que conflita e afronta destemidamente o preceito da palavra de Deus. E, como sempre ocorreu na história da humanidade, heresias, corrupções ideológicas, fragilidade de convicções fundamentais, não acontecem de uma maneira repentina, rápida, de um dia para o outro. Geralmente essas mudanças radicais, dramáticas, na maneira como as pessoas pensam, acontece gradativamente. Então, hoje há uma agenda na sociedade mundial
para mudar padrões fundamentais, conservadores, especialmente aqueles padrões que são cristãos. Então, o investimento não é para promover uma mudança radical agora, nessa geração, mas nas futuras gerações. E aos poucos, pelas revistas, pela internet, pelos programas de TV, pelas relações interpessoais com a sociedade, esses valores vão entrando sutilmente na nossa maneira de olhar os nossos relacionamentos. Então, Paulo, de uma maneira categórica, porque a palavra de Deus ela é atemporal. Os tempos passam, as gerações passam, e a palavra de Deus continua sendo a verdade de Deus. E de maneira clara, absolutamente clara, Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Esta é a vontade do Senhor, a orientação do Senhor para as mulheres. É nesse sentido que eu estou dizendo que não pode haver nenhum equívoco. Irmãos, diante de afirmações objetivas, não pode haver equívocos. E essa é a vantagem, o benefício de afirmações objetivas. Não pode haver nenhum argumento conflitante ou dúvida persistente. Sabe aquela questão assim, você levanta uma dúvida e esclarece. Aí você quer levantar outra, aí você levanta outra dúvida e esclarece. Aí passa um pouco, está levantando outra dúvida sobre o mesmo assunto. No fundo, você está se negando a acreditar que essa seja a orientação do Senhor. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já trouxe a todas as gerações qual é a afirmação da vontade de Deus para as mulheres na relação com o seu marido. Isso não pode ser um constrangimento ou motivo de murmurações se observado o preceito dominante, como ao Senhor. O marido merece ou não merece, não importa. O que importa é que a aplicação dessa sabedoria, ela é determinada pela maneira como nós tratamos o Senhor das nossas vidas. Veja onde Paulo está reivindicando a autoridade para a exortação que ele está fazendo. É na relação com o Senhor. É na relação com o Senhor Jesus. Deus é Deus e reserva o direito e a autoridade exclusiva de exigir qualquer dever da nossa parte. Portanto, a esposa deve ser submissa ao próprio marido em respeito e obediência ao Senhor. Se ela reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, de maneira inequívoca, voluntariosa, com um propósito, com a motivação, sendo induzida pelo desejo e o anseio da sua alma de glorificar a Deus e de obedecer a Deus e de honrar a Deus, ela vai ser colocada numa condição de submissa voluntariamente ao seu próprio marido. O que Paulo está dizendo é, como ao Senhor. Você não reconhece o Senhor como aquele que tem autoridade sobre a sua vida? Sim, reconheço. Então obedeça a orientação que Ele está te dando para lidar com o seu marido. O segundo argumento que Paulo apresenta no próprio texto é que a submissão integra a ordem familiar que Deus criou. Hoje, a sociedade de forma geral, sociedade esta que jaz no maligno ou debaixo da influência de princípios, de pensamentos, de preceitos que são anticristãos, que se opõem à verdade da palavra de Deus, há uma tentativa de desconstruir ou desordenar os padrões familiares que Deus estabeleceu. E aqui, claramente na passagem, nós percebemos que uma das motivações porque a mulher deve ser submissa ao seu marido, é porque foi o próprio Deus quem ordenou a família para funcionar assim. Ele é o criador da família e ele, portanto, tem a autoridade para determinar como ela deve funcionar. A parte A do verso 23 diz, porque o marido é o cabeça da mulher. Essa é a razão que ele está apresentando para a exortação inicial no verso 22. É porque o marido é o cabeça da mulher, diz o apóstolo Paulo. Deve haver ordem dentro da família. Isto é básico para a sua existência, para a existência da família e também da sociedade de forma geral. Nenhuma organização, seja qual for, pode subsistir sem harmonia entre os que exercem autoridade e os que lhes estão sujeitos.
Você não pode funcionar. Onde todos mandam, existe um caos. Onde todos querem determinar o fim, o propósito, existe uma desordem, existe um caos. Então é preciso que alguém dê um comando e os demais obedeçam. E quando se trata da estrutura familiar que Deus estabeleceu, Deus colocou sobre os ombros dos homens a responsabilidade de conduzir os seus casamentos e de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Então, essa é a razão que Paulo está apresentando aqui na parte A do verso 23. A razão é que o homem, ele é o cabeça da mulher. E vamos considerar aqui 3 afirmações importantes nesta passagem, olhando para o próprio texto. Diz o apóstolo Paulo, o marido é o cabeça da mulher. A palavra cabeça nas Escrituras se refere à autoridade, não ao ser. Nem o homem, nem a mulher são superiores ou independentes um do outro. Paulo é claríssimo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 11. Nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Então, existe uma relação de harmonia entre as partes, de interdependência. Aliás, o verso 21, que está dentro do nosso contexto aqui, o verso 21, Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros um temor de Cristo, e aí agora ele vai exemplificar como essas relações precisam funcionar, onde um está sujeito ao outro. Não se trata, meus queridos irmãos, não se trata de uma superioridade em relação à habilidade ou valor, inteligência ou vantagem espiritual, mas de uma ordem funcional que o próprio Deus estabeleceu para o casamento. E dentro dessa ordem funcional, o marido figura como cabeça, como autoridade, como governante, como aquele que tem a responsabilidade e o encargo de conduzir o seu casamento e a sua família. Paulo diz ainda no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 3, que Cristo é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. De uma maneira mais simples, Deus, na perspectiva da redenção, na perspectiva do plano da redenção, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Existe uma cadeia de autoridade. Deus estabeleceu uma ordem funcional para que haja harmonia. E no nosso contexto bíblico aqui, se referindo ao casamento. Para que as coisas funcionem bem, é preciso que o homem entenda a sua responsabilidade e a mulher entenda a sua responsabilidade na relação um com o outro. Olha o que Paulo diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 12. Como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher. Nós não nascemos de mulher? Sim, todos nós nascemos de mulher. E no princípio a mulher nasceu do homem, ela veio do homem na criação. Tá? Então isso é muito claro. O que Paulo está dizendo é que nenhum nem o outro é mais importante por uma razão de origem biológica. Paulo está aqui tirando qualquer tentativa do homem de, olhando para o preceito bíblico, o preceito divino de que o homem figura como autoridade no lar, como um direito de reivindicar importância em termos de habilidade, de valor, de inteligência ou de vantagem espiritual por ser homem. Então Paulo ele tira isso de perspectiva. Só existe um governante superior dentro do casamento. É por isso que Paulo está dizendo, e tudo vem de Deus. O homem e a mulher devem a sua existência àquele que verdadeiramente e realmente é a autoridade superior na relação do homem com o marido, do homem e com a sua mulher. Então, isso é claro no texto. E Pedro segue o mesmo raciocínio na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 7, quando ele diz, maridos, com respeito às mulheres, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Não há vantagem espiritual conferida ao homem por ser homem na relação com a sua mulher dentro do regime matrimonial. Toda organização precisa de uma liderança para funcionar de modo eficiente e ordenado, e a família não é diferente. Tá? Então essa é uma afirmação que Paulo faz aqui. Terceiro, veja o que nós lemos aqui na parte B do verso 23. Ele diz assim,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Paulo está argumentando como terceira razão da mulher estar sujeita ao seu marido, é porque o marido é o salvador da mulher. Como assim? Como assim? Cristo, ele é o Redentor. Verso 25 diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Cristo é aquele que resgatou a igreja, que salvou a igreja. Mas no verso 26 diz que ele é aquele que a santifica, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Isso nos lembra a oração de Jesus em João capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Cristo é aquele que redimiu e também santificou a igreja, e com base neste padrão, o marido recebeu autoridade para liderar a sua esposa no caminho de Cristo e para prover meios à sua santificação. Então, a liderança e a autoridade que Deus deu ao homem na relação com a sua mulher é uma autoridade para conduzir o seu casamento e a sua família no caminho de Cristo, providenciando meios para que a sua casa seja santificada, para que os seus filhos sejam santificados. Então, Paulo está fazendo uma associação entre o papel de Cristo com a igreja para justamente exortar os homens aqui, para revelar, para destacar que os homens têm essa incumbência. E é nesse sentido, então, que as mulheres precisam, observando esse preceito bíblico, serem submissas a eles. E essas duas funções são dois dos grandes benefícios que a esposa recebe, de ser conduzida pelo caminho de Cristo e de ser santificada neste mesmo caminho pela palavra. Portanto, como parte da ordem que Deus estabeleceu no casamento, a mulher deve ser uma facilitadora do homem que é temente a Deus, que é obediente a esta orientação bíblica e que está se esforçando nesta direção. Ela deve ser uma facilitadora, aquela que auxilia o seu próprio marido no devido cumprimento da sua função conjugal. Ela não é um estorvo, um empecilho. Todo esforço, toda iniciativa, o homem tem que tropeçar na preguiça da mulher, no questionamento da mulher, na oposição da mulher. Não, a mulher precisa abrir o caminho, facilitar a função, o cumprimento da função do marido dentro de casa, como aquele que exerce autoridade para governar o seu lar no caminho de Cristo e também para a sua própria santificação. Tá? Então, esta é uma terceira razão, observando o próprio texto, que Paulo apresenta como motivo para que a mulher seja submissa ao seu próprio marido, porque essa é a vontade de Deus. Em segundo lugar, porque o marido é o cabeça da mulher, e em terceiro lugar, o marido é o salvador da mulher. No verso 24, ele conclui dizendo: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. O que ele está fazendo? Apenas repetindo o que ele já tinha dito sobre o padrão que deve guiar a mulher casada na relação com seu próprio marido. Ele está repetindo porque ele já tinha dito: como a igreja está sujeita a Cristo, deve estar sujeita à liderança do seu marido, e como a igreja reconhece a autoridade de Cristo, deve reconhecer e respeitar a autoridade do seu marido. É o que ele vai dizer lá no final, no verso 33. Então, essas verdades, elas são dominantes na palavra de Deus, desde Gênesis capítulo 2 até Apocalipse capítulo 22, nós vemos essa relação harmoniosa estabelecida por Deus entre o homem e a mulher, como uma relação que aponta para um significado maior do que as relações humanas do casamento, que é a relação de Cristo com a igreja. Então, é muito claro na palavra de Deus este preceito que deve ser observado, a despeito do que a sociedade pensa, à revelia dos questionamentos e das indisposições de uma sociedade que não tem a palavra de Deus como autoridade final para conduzir seus valores morais, suas relações humanas, suas decisões e seus próprios destinos. Nós somos o povo da aliança, nós somos o povo de Deus. Nós temos um outro comprometimento, como nós já vimos até aqui, somos um povo que tem uma outra orientação nesta vida.
Em resumo, a submissão das esposas aos seus maridos serve como exemplo da submissão que os crentes devem uns aos outros. Paulo está apenas exemplificando como que nós devemos estar sujeitos uns aos outros no temor de Cristo, com foco agora na relação conjugal. Bom, é isso que ele fala a respeito do dever da mulher. Mas o que ele fala a respeito do dever do marido? O marido deve à mulher um amor que é sacrificial. Versos 25 até o verso 30, vamos ler a passagem que diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Por quê? Porque somos membros do seu corpo. A ordem, ela é tão clara quanto enfática. Maridos, amai vossa mulher. E Paulo não está entrando no mérito se a mulher merece ser amada ou se ela não merece ser amada. A ordem, ela não é afetada pela condição da mulher. A ordem não é condicionada pela condição da mulher na relação. A ordem, ela continua sendo a mesma: amai a vossa mulher. Paulo não entra no mérito aqui da condição da mulher. Ele está simplesmente mostrando uma relação unilateral de dever que o marido tem dentro do seu casamento. Ele deve amar a sua mulher. Então Paulo destacou dois argumentos significativos, os quais traçam um caminho que os homens casados devem percorrer. Primeiro argumento, versos 25 até o verso 27. O amor que o marido deve à sua esposa é o próprio amor de Deus. Este é o amor que ele deve à sua esposa, o próprio amor de Deus. Este substantivo grego que Paulo usa aqui, agapau, significa uma ação doadora ou sacrificial, como demonstrado por Deus, o Deus Pai. Lendo a passagem, a partir do verso 25, olha como Paulo estabelece padrão deste amor. Ele diz: maridos, amai vossa mulher, como? Como também Cristo amou a igreja. Lá em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. Então, este padrão de amor que nós temos da parte de Deus deve ser determinante para o modo como nós devemos amar a nossa esposa. Ou seja, este agapau, este amor doador, sacrificial, abnegado, altruísta, generoso, misericordioso, deve ser o amor praticado na relação do homem com a sua mulher, mesmo que ela não mereça, porque não se trata do merecimento ou do demerecimento dela, do demérito dela. Não se trata disso, irmãos. Se trata do nosso dever para com o Senhor. Assim como a mulher, ao ser submissa ao seu marido, deve ter Cristo como referência da sua obediência e da sua submissão, assim também os maridos devem amar a sua esposa em obediência a Deus. Quando eles deixam de amar a sua mulher, eles estão andando em desobediência a Deus, porque Deus é a referência maior de autoridade na relação uns com os outros. Não se trata de um sentimento, o amor, não se trata aqui, biblicamente, de um sentimento de afeto apenas, mas de compromisso com o bem alheio, assim como demonstrado por Cristo em 1 João capítulo 3, verso 16, que nós devemos dar, assim como Cristo deu a sua vida pelos outros, assim também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Estaria João afirmando que deveríamos subir uma cruz para fazer expiação pelos pecados dos outros? Não, meus irmãos. João está mostrando o padrão, a referência daquilo que é exclusivo e grandioso. Cristo deu a sua vida como Deus encarnado, deu a sua vida em favor dos outros, para dizer aquilo que minimamente
nós devemos fazer pelos nossos irmãos. E o texto lá, a partir do verso 17 de 1 João capítulo 3, vai exemplificar como de maneira mínima podemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando os vemos passando necessidades, nós devemos socorrê-los. E é nesse sentido que, considerando a necessidade do outro maior do que a nossa necessidade, e nos dirigindo a essas necessidades com a finalidade de supri-las, que nós estamos praticando o amor que nós recebemos de Deus e dispensando este amor a favor dos nossos irmãos. Então nós temos um padrão de amor olhado, examinado, verificado, identificado, testificado pelas Escrituras, que deve servir de padrão para o modo como nós, homens casados, devemos oferecer às nossas esposas. Como seria a maioria dos casamentos se o marido amasse a sua esposa com um amor generoso e sacrificial? Como seria a maioria dos casamentos se o marido amasse a sua esposa com amor pactual e unilateral, como eu disse, mesmo que a esposa não mereça, mas por obediência a Deus você vai amá-la. Você vai amá-la, mesmo que ela não tenha nada a oferecer a você, porque ela padece de uma enfermidade, porque ela está acamada, ou porque ela anda com um comportamento desagradável, inconveniente dentro do relacionamento, ainda assim, por obediência a Deus, você vai amar a sua esposa, porque é assim que Deus nos ama. Nós, que muitas vezes o ofendemos pela arrogância do nosso coração, pela rebeldia das nossas obras, dos nossos atos, ainda assim Deus nos ama. Ora, se Deus nos ama quando nós não merecemos ser amados, qual razão nós temos para deixar de amar a nossa esposa quando ela também não merece? Não se trata de mérito ou de demérito, e sim da minha obediência, da minha reverência ao Deus da minha vida. Eu devo continuar amando. Como seria a maioria dos casamentos se os maridos oferecessem às suas esposas um amor assim, pactual, um amor unilateral, um amor com um amor por Deus? Eu te amo e eu te amarei, porque eu amo o meu Senhor e eu não quero ofendê-lo, eu não quero ir contra a orientação da sua palavra, eu quero honrar o seu filho que se entregou por mim. Imagina, irmãos, como seria a maioria dos casamentos se os homens fossem influenciados e guiados pelo amor de Deus ao amar as suas esposas. Com certeza, os casamentos seriam completamente diferente, porque as esposas seriam constrangidas, aí não seriam obrigadas, aí elas não seriam forçadas a cumprir o seu dever, elas se sentiriam voluntariamente constrangidas pela sua própria condição a oferecer ao marido uma sujeição voluntária, confiando nas suas intenções e no seu compromisso com Deus. Uma coisa é você estar sujeita a um homem que teme a Deus, e que no temor do Senhor, ele se preocupa com o seu bem, ele se preocupa com a sua comunhão com Deus, ele te respeita, ele mede as suas palavras para se dirigir a você, ele protege a sua dignidade, ele considera as suas necessidades mais importantes que as suas próprias necessidades. Uma coisa está sujeita ao marido que demonstra carinho, afeto, que é doce nas palavras, no tato e no relacionamento. Outra coisa é a mulher estar sujeita ao marido que é um ogro dentro de casa, que é sensível, melindroso, apenas por uma coisa pequena, uma experiência trivial dentro de casa já é motivo para ofensas, para acusações, para um mal-estar, para tensões, para gritarias, para acusações levianas, para resgatar problemas tratados e acontecidos no passado. Ora, irmãos, não é fácil para uma mulher estar sujeita a um marido que não teme a Deus. Não é fácil. Isto, obviamente, não invalida o dever da mulher em relação ao seu marido que não é crente. E nós temos, além de outros exemplos, no Novo Testamento, nós temos o texto, por exemplo, de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, em que ele orienta como a mulher deve lidar com o marido que não obedece a palavra. Da mesma forma, Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versos 1 ao verso 6, Pedro orienta como a mulher deve lidar com o marido que não obedece a palavra. Então, isso não é motivo para você requerer o divórcio. O seu dever de estar sujeita continua sendo o mesmo dever, só que agora, diante de um marido que não obedece a palavra,
esse dever ele será praticado já com muito mais dificuldade. Aí você imagina, né, se você está sujeito a um homem que teme a Deus. Então, os homens, casamento, ele é, em outras palavras, uma convergência de esforços na direção de um só propósito, que é de glorificar a Deus. Os dois precisam caminhar juntos. Quando um se torna omisso dentro da relação, ele aumenta a carga de responsabilidade da parte fiel. Ele aumenta, mas o casamento ele está intimamente relacionado, comprometido com o padrão que Deus estabeleceu para a família. Os dois precisam caminhar juntos na mesma direção. As mulheres sendo submissas aos seus próprios maridos e os homens com o amor de Deus amando as suas próprias esposas. Observemos o padrão do amor que o marido deve à sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, o que ele diz no verso 25. Este é o amor que o marido deve ter por sua esposa, não segundo o conceito que controla a sociedade em geral. Basicamente, irmãos, basicamente mesmo, a sociedade em geral conceitua o amor de pelo menos três maneiras. A primeira é o egoísmo, que é a supervalorização de interesses particulares. É um excessivo amor por si próprio. E aí, nesse excessivo amor por si próprio, quando ele encontra pelo caminho algo que vai exigir dele menos amor por ele, menos apego aos interesses dele, o relacionamento já se torna tenso, já se torna conflitante. O mundo aí fora conceitua o amor de forma, muitas vezes, como egoísmo, né? Então, eu sou o mais importante, é um egocentrismo, eu sou o mais importante, meu interesse é mais importante. E aí sai atropelando todo mundo, né? Sai atropelando os interesses de todo mundo, por causa de um excessivo amor por si próprio. A sociedade em geral também trata o amor como uma paixão indisciplinada. E aqui eu me refiro às relações guiadas por emoções ou circunstâncias. Hoje eu te amo, mas se amanhã eu não tiver mais afeto por você, eu te descarto. E nesse sentido, muitos casamentos que começam com brilho, terminam ofuscados pela falta de interesse um pelos outros. Porque depende de circunstâncias. Se tem dinheiro, estamos casados. Não tem dinheiro, nós vamos terminar esse casamento porque o egoísmo está presente, né? Eu não estou obtendo vantagem dessa relação, né? Então, envelheceu, eu estou muito jovem, eu tenho muita coisa ainda para viver na minha vida e eu não quero mais permanecer com você, porque eu tenho chance de encontrar um novinho, tenho uma chance de encontrar uma novinha. São paixões movidas por circunstâncias. Vai numa festa, aí se abraçam, se beijam, têm relações sexuais, nem pergunta o nome da pessoa, a semana passa, já não se lembra mais daquele encontro, e agora vai para uma outra experiência com uma outra pessoa de forma precipitada, porque são guiados por paixões e euforias, onde as emoções determinam as relações e não o compromisso. São paixões indisciplinadas. E também, irmãos, o mundo conceitua o amor com base na libertinagem, porque aqui envolve toda desonra sexual do corpo em rebelião a Deus. São as mais variadas e vexatórias relações sexuais praticadas entre os homens que nem sequer vale a pena mencionar. Tão triste e tão tenebrosas são muitas vezes essas relações praticadas entre os homens. De abusos dos mais variados, de violências sexuais das mais variadas, de exploração do sexo por meio do dinheiro, das relações homoafetivas, homem com homem, mulher com mulher. Então, o mundo é livre, na sua condição espiritual, para conceituar o amor do jeito que ele quiser. E as pessoas vão viver suas relações afetivas do jeito que elas quiserem. Então, há todo tipo de liberdade hoje em relação à prática sexual. Contudo, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos um outro padrão de amor, que não é o padrão de amor que nós encontramos no mundo. As nossas relações, elas são fundamentadas em outras perspectivas, em perspectivas divinas.
O padrão bíblico do amor é descrito, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 ao verso 7. E essa passagem, irmãos, ela pode até mesmo estar sendo usada para nos referir ao caráter de Deus. O amor é paciente. Veja, você não encontra aqui paixões indisciplinadas, você não encontra aqui libertinagem, você não encontra aqui egoísmo. Olha como a palavra de Deus conceitua o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja que o padrão do amor descrito pelas Escrituras não tem nada a ver com egoísmo, paixão indisciplinada ou libertinagem, como o mundo conceitua aí fora. Em segundo lugar, o segundo e último argumento de Paulo sobre como deve amar a sua esposa, está dito no próprio texto. O amor que o marido deve à esposa é o mesmo que tem por seu próprio corpo, versos 28 ao verso 30. Olha como ele diz, assim também, ele lança primeiro o fundamento, aí ele volta no verso 28 dizendo, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Como ao próprio corpo. E essa afirmação aqui, ela parece ser surpreendente, né? Parece até contraditória, porque primeiro ele fala que devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Aí ele diz, assim o homem deve amar a esposa como ele se ama, né? Mas o que nós observamos aqui na fala de Paulo é uma analogia, tá? E nessa perspectiva, ele diz no verso 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Aí, no verso 28 que nós lemos, ele diz, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Por que isso aqui é uma analogia? Se nós observarmos atentamente, ele está fazendo aqui um paralelismo. Maridos, amar, dever de amar, como também, como Cristo amou a igreja é descrita aqui de uma maneira ilustrada como o próprio corpo, em relação ao marido. Então, a passagem, irmão, se trata de, essa afirmação, ela é uma analogia, ela não pode ser tirada como uma afirmação isolada, aditiva. Então, amar como Cristo amou e também, não. Paulo não está fazendo uma adição, Paulo está fazendo na verdade, uma ênfase, está dando uma ênfase àquilo que ele disse anteriormente. Então, esta é a sua intenção, é de dar ênfase àquilo que ele disse no verso 25, que o homem deve amar a sua mulher como também Cristo amou a igreja. Assim como o homem cuida do próprio corpo, em busca de bem-estar, assim deve cuidar da sua esposa. Ora, a sua vocação é amar sua esposa. Se não a ama abnegadamente, é um fracassado. O homem que não ama a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, ele é um fracassado, ele faliu. Ele pode ser um homem que tenha conquistado todos os sucessos neste mundo, mas naquilo que é básico, ele está num estado de fracasso. Porque Paulo, ele dá razão no verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Eu vou ser a exceção? Eu vou ser a exceção, né? Ninguém odiou a própria carne, jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. O verbo alimentar que Paulo usa aqui, ektrefo, é o mesmo verbo que nós encontramos no capítulo 6, verso 4, com o sentido de educar. O homem, ele se cuida, ele se disciplina, ele tem hora para beber, para comer, ele exercita o seu corpo, ele procura prazeres para o seu próprio corpo, ele tem uma educação, ele coloca o seu corpo sob uma disciplina em busca daquilo que ele faz bem. Se ele percebe que uma comida faz mal para ele, ele tira aquilo do seu cardápio, ele não quer mais aquilo para ele. Se ele vai fazer algum tipo de atividade física que está trazendo algum dano para ele, ele se afasta
daquilo. Quando ele adoece, ele corre atrás de um médico, ele corre atrás de um medicamento, ele corre atrás de um tratamento, porque o homem tem uma preocupação instintiva de autopreservação. Ele cuida do seu corpo, ele disciplina o seu corpo, ele educa hábitos a favor do seu próprio bem-estar. E o verbo cuidar que ele usa aqui é o verbo talpo, que significa aquecer ou manter, é a manutenção, tá? É a manutenção. Então, ninguém odiou a própria carne, jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Na pior das hipóteses, o homem prefere se preservar que o seu próximo. Tá? Está dentro de um barco, você e o seu amigo, e o barco está para afundar, não está aguentando o peso. Na pior das hipóteses, instintivamente o homem ele quer poupar a sua vida. Não precisa entrar em detalhes. Ele quer poupar a sua vida, né? É assim, irmãos, nós queremos nos guardar. Imagina você em cima de um muro, você tem uns amigos, você está sentado em cima de um muro, seus amigos estão sentados em volta. Se você se desequilibrar, o que você faz? Você abre os braços para tentar se proteger da queda, né? E se livrar da queda, jogando os braços contra os seus amigos. O que ele vai acontecer com eles? Instintivamente, isso aí é assunto deles, né? Eu me lembro uma vez nos Estados Unidos, eu trabalhava com um irmão, muito amigo meu, e aí nós entramos numa casa lá de uma família, e quando nós entramos, ouvindo o barulho do cachorro no basement, e aí pelo latido, era um cachorro grande, sabe? E o cachorro latindo e tudo, e nós conversando ali na porta. De repente, eu não sei o que esse cachorro aprontou, que ele conseguiu abrir a porta. E quando ele saiu, ele viu este amigo meu, ele mirou nesse amigo meu e veio para cima dele. O cachorro veio na minha direção e ele deu a volta em mim para pegar o meu amigo, né? E aí ele, instintivamente, para se proteger, o que ele fez? Ele pegou no meu braço e me jogou na frente do cachorro. E aí a dona do cachorro conseguiu abraçá-lo e evitar um mal maior. Depois nós entramos no carro, e quando nós entramos no carro, eu falei para ele, hoje eu te conheci. Hoje eu te conheci. Né? É óbvio, né? Isso não prejudicou minha amizade e meu carinho por ele de forma alguma. Eu entendo, né, que instintivamente nós queremos nos preservar, nós queremos nos proteger. Né? Essa passa a ser uma prioridade tão grande, instintivamente falando, que nós podemos até mesmo comprometer pessoas em volta que nós amamos. Então, na pior das hipóteses, o homem prefere se preservar que o seu próximo. Ora, o verdadeiro amor instrui a cuidar do outro como a si. Do jeito que eu tenho essa preocupação e esse anseio de me proteger, de me guardar, eu preciso ter pela minha esposa. Eu preciso ter esse mesmo sentimento por ela. Ela carece de mim, eu sou, dentro da minha relação conjugal, o cabeça da minha esposa. Deus me conferiu autoridade para cuidar dela e alimentá-la. Assim como eu cuido do meu corpo e eu me preservo, eu preciso ter a preocupação de cuidar da minha esposa, demonstrando por este cuidado o meu amor por ela. E eu não sou fonte deste amor. Quem é fonte desse amor é Deus em Cristo Jesus que se entregou por mim. Eu me alimento deste amor de Deus e dispenso esse amor abnegado, sacrificial pela minha esposa. Eu devo este amor para a minha esposa. Eu sou devedor deste amor para a minha esposa. É isso que a palavra de Deus ensina aos maridos. Quanta diferença haveria no casamento se o marido aprendesse a cuidar de sua esposa como valoriza cuidar de si mesmo em suas variadas necessidades. Quando ama a sua esposa assim, se torna um só corpo, uma só carne com ela. Nunca ambos poderiam se tornar tão próximos como numa experiência de amor como esta. Esta é a completa absorção e assimilação de um pelo outro, numa profunda e completa unidade que só o verdadeiro amor, aquele que é aprendido com Deus em Cristo, pode promover. Só, irmãos, se nós absorvermos o conceito de amor do mundo, jamais poderemos viver esse nível de unidade que a Escritura chama de uma só carne. Para terminar,
O fundamento e a conclusão que ele faz de tudo o que ele disse até aqui, versos 31 até o verso 33, que diz assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O verso 31, que nós lemos aqui, ele é uma citação de Gênesis capítulo 2, verso 24. Eis porque deixará um homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, indicando que o vínculo entre o marido e a mulher é maior do que entre o pai e o filho. O casamento, nesse sentido, que Moisés declara no livro de Gênesis, ele é baseado em uma aliança, não em sentimentos ou promessas levianas. Ficarei com você o resto da minha vida. Aí quando vem uma dificuldade, ele esquece aquela promessa e vai embora, né? O momento que nós mais precisamos ser amados é o momento em que nós estamos vivendo as maiores dificuldades. Mas o mundo não pensa assim. Surgiu uma dificuldade, perna para quem a gente quer, né? Foi eterno enquanto durou. E vai embora mesmo, e vai embora. Infelizmente, o casamento, irmãos, é baseado em uma aliança. Então, ao afirmar, eu me refiro a Cristo e à igreja, Paulo surpreende o leitor, porque ele está falando desde o verso 22, o tempo todo das relações humanas. Como a igreja, como a mulher deve estar relacionada com o marido deve se relacionar com a igreja, obviamente tendo Cristo como uma referência. Mas aqui Paulo é bem categórico, eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Estou me referindo a Cristo e à igreja, pois a grandeza do mistério oculto na unidade matrimonial entre um homem e uma mulher, como sublime ilustração terrena, se revela na profética e majestosa unidade entre Cristo e a igreja. Gênesis capítulo 2, verso 24, é um texto profético que está apontando para Cristo. Assim, por exemplo, assim como o homem deve deixar pai e mãe para se unir à sua mulher e se tornar uma só carne com ela, assim Cristo deixou os céus para se unir com a igreja, entregando-se por ela. É o que ele diz no final do verso 25. Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. Cristo veio ao mundo, deixou os céus, veio ao mundo para se entregar pela igreja. Assim como o homem foi adormecido, para que da sua carne fosse formada a mulher, o que Moisés diz em Gênesis 2, 21 a 22a, assim Cristo morreu na cruz, para que a igreja fosse gerada, e gerada pela palavra. Verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Assim como a mulher foi apresentada ao homem, Deus, depois de formar a mulher, diz no final do verso 22, que ele apresentou à mulher o homem, e no verso 23 do capítulo 2 de Gênesis, quando o homem avista a mulher, ele diz, uma interjeição, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ele tem uma exultação quando ele vê aquela mulher. Assim, a igreja será apresentada a Cristo e nela será glorificado. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha como diz o início do verso 27, para apresentar a si mesmo. Cristo se satisfaz na igreja, Cristo é glorificado na igreja, Cristo é exaltado na igreja. Assim como o homem no princípio, ao ver a mulher, ele exultou, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que estava antes oculto, agora está revelado. A união do homem e sua mulher está comprometida com a sua maior vocação. O casamento, ele está comprometido pela vocação de testemunhar como Cristo está unido com a igreja. E nesse sentido, Paulo apelou para as suas exortações finais no verso 33. Ao marido, ele disse, ame a própria esposa como a si mesmo. A esposa, ele
Resumindo tudo o que ele disse, nos versos 22 e 24, respeite ao marido. Essas exortações visam instruir a harmonia entre esposas e maridos numa vida marcada pela sabedoria divina. Esta é a palavra de Deus para nós. Se queremos andar em sabedoria, nós vamos buscar, nessa sabedoria, viver em harmonia dentro de casa, cada um exercendo a sua função, assim como designada pelo nosso Criador. Amém, irmãos? Vamos orar? Amado Deus, te pedimos que, em nome de Jesus, ouça a nossa oração e aplique essa palavra, Senhor, a cada um dos nossos corações. Afasta do nosso meio o fantasma do divórcio, afasta do nosso meio, Senhor, comportamentos inconvenientes a homens e mulheres crentes que se encontram casados. E dá a cada um de nós, Senhor, a disposição para não apenas ouvir a Tua palavra, mas para atendê-la, andando na sabedoria que o Senhor tem nos dado através da Tua palavra. Para que os nossos casamentos sejam fortalecidos, santificados e instrumentalizados para manifestar o verdadeiro e fiel testemunho sobre como Cristo está unido perfeitamente com a igreja, comprada pelo seu precioso sangue. Assim, ó Deus, nós apelamos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém.